Cachoeira, Bahia, ano de Nosso Senhor de 1858. As águas escuras do rio Paraguaçu refletiam o céu carregado de março, como se pressentissem o que estava por vir. A fazenda Santo Antônio erguia-se imponente sobre as colinas verdejantes do recôncavo. Casa grande de paredes brancas, janelas azuis, varandas largas, onde o coronel Eduardo Tavares fumava charutos importados e fingia que as dívidas não existiam. Nos fundos da propriedade, a senzala guardava histórias que nunca seriam escritas nos livros. E na cozinha da casa grande, entre o cheiro de dendê e pimenta da costa, duas vidas estavam prestes a se separar de um jeito que mudaria tudo, para sempre. A fumaça subia grossa do fogão a lenha, se enroscando nas vigas do teto, enegrecidas por anos de fogo. Maria das Dores mexia o vatapá com movimentos lentos, circulares, hipnóticos. Tinha que ficar cremoso, sem nenhum pedaço de pão solto, exatamente do jeito que Dona Clemência gostava. Qualquer erro custaria chicotadas. Tinha 32 anos, mas suas mãos pareciam ter 50, calejadas, queimadas. Cicatrizes de faca de cozinha atravessavam seus dedos como mapas de uma vida inteira de servidão. No canto da cozinha, sentada no chão de terra batida, Feliciana desenhava letras com um graveto. Tinha apenas 8 anos, mas seus olhos eram grandes demais para o rosto pequeno. Olhos que viam tudo, guardavam tudo, esqueciam nada. Seu vestido era remendado 3 vezes, feito de retalhos que Dona Clemência jogava fora. Mas estava limpo. Maria das Dores fazia questão. Lavava toda noite no riacho, esfregava nas pedras até os dedos sangrarem, porque queria que sua filha tivesse pelo menos isso, dignidade de roupa limpa. Mãe, Feliciana disse, sem levantar os olhos das letras na terra, por que a gente não pode ir na festa da igreja no domingo? Maria das Dores não parou de mexer o vatapá. Sabia que qualquer distração poderia queimar o fundo da panela, e panela queimada significava castigo. Porque não é lugar pra gente, filha. Mas a gente vai na igreja todo domingo. Fica lá no fundo, atrás das colunas, mas vai. Ir na missa é uma coisa. Festa depois da missa é outra. Qual a diferença? Maria das Dores finalmente parou. Olhou para a filha. Aquele rosto que ela amava mais que a própria vida. Pele cor de canela, cabelo crespo amarrado com um pedaço de barbante, mãos pequenas que já sabiam descascar mandioca melhor que muito adulto. A diferença, minha filha, é que na missa Deus está olhando. Na festa só os brancos estão olhando, e quando os brancos olham para a gente sem Deus por perto, nada de bom acontece. Feliciana voltou a desenhar na terra. Eram letras que a mãe ensinava às escondidas, usando a Bíblia velha que o padre jogou no lixo da sacristia, porque as páginas estavam mofadas. Maria das Dores não sabia ler muito bem. Tinha aprendido sozinha, juntando sons, adivinhando palavras, mas sabia o suficiente. E queria que a filha soubesse mais, muito mais. Mãe, fala, minha filha. Se eu soubesse ler tudo, tudinho mesmo, podia ler história da Bíblia para a senhora dormir. Aquelas histórias bonitas do padre falando no púlpito. Maria das Dores sentiu algo apertar no peito. Era orgulho misturado com medo. Orgulho porque a menina era esperta demais. Medo porque menina esperta demais chamava a atenção. E a atenção era perigosa. Um dia você vai ler muita coisa, minha filha. Muita coisa. Livro grosso, documento importante, tudo o que quiser. Feliciana sorriu. Era um sorriso que iluminava a cozinha inteira, mesmo na penumbra enfumaçada. A senhora promete? Maria das Dores segurou firme a colher de pau. Não sabia se conseguiria cumprir aquela promessa, mas disse mesmo assim, prometo. Era uma promessa, ou talvez um pressentimento de algo que estava por vir. Dona Clemência Tavares estava sentada na varanda da frente, numa cadeira de balanço que rangia a cada movimento. Tomava café com leite servido em xícara de porcelana francesa, uma das poucas coisas finas que ainda não tinham sido vendidas para pagar as dívidas do marido.
Tinha 42 anos e já começava a sentir o peso da idade. Rugas ao redor da boca. Cabelos grisalhos que insistia em esconder com tintura a cara. Corpo que engordava sem parar, apesar de comer pouco. Ou talvez por causa da raiva que carregava dentro como veneno. Foi quando viu Feliciana atravessando o terreiro. A menina levava um balde de água na cabeça, balde pesado, cheio até a borda, mas andava com elegância natural, como se dançasse. Não derramou uma gota sequer. Seu corpo pequeno se movia com graça, com leveza, com uma beleza que nem a pobreza conseguia apagar. A mucama que estava servindo o café murmurou sem pensar: "Que menina mais bonita!" Foi como jogar sal em ferida aberta. Dona Clemência sentiu algo amargo subir pela garganta. Não era o café. Era inveja pura, destilada, concentrada. "Bonita demais", ela disse com a voz cortante. "Isso não é bom. Não é bom nem um pouco." A mucama ficou em silêncio imediatamente. Tinha aprendido há muito tempo que silêncio era a resposta mais segura quando Dona Clemência falava naquele tom. Dona Clemência continuou olhando Feliciana até a menina desaparecer atrás da casa. Depois, com os lábios apertados numa linha fina de raiva, chamou: "Vai chamar o coronel. Agora. Diz que é urgente." O escritório do coronel Eduardo Tavares cheirava a fumo de charuto velho e cachaça derramada. Papéis se espalhavam pela mesa de mogno. Contas vencidas, cartas de cobrança, ameaças veladas de credores que começavam a perder a paciência. Ele tinha 50 anos, barba grisalha mal aparada, olhos azuis desbotados de tanto olhar para números que não fechavam. Tinha sido bonito uma vez. Agora era só um homem cansado, afogado em dívidas, que o jogo de cartas criava mais rápido do que a fazenda conseguia pagar. 3 safras perdidas. A última por seca, as outras 2 por incompetência dele mesmo, que preferia o cassino em Salvador ao trabalho no campo. Dona Clemência entrou sem bater, nunca batia. Afinal, considerava-se dona de tudo naquela casa, inclusive do marido. "Precisamos conversar sobre a filha de Maria das Dores." O coronel nem levantou os olhos das contas que tentava fazer quadrar pela 10ª vez. "O que tem ela? Está crescendo. E daí? Todo mundo cresce. E está ficando bonita. Bonita demais. As pessoas comentam. Comentam na cidade, na feira, até na igreja. Dizem que ela parece quase branca quando está limpa, que tem olhos de moça fina, que um dia vai dar problema." O coronel finalmente levantou os olhos do papel. Conhecia aquele tom de voz. Era o tom que a esposa usava quando já tinha decidido algo e estava apenas informando, não pedindo opinião. "Clemência, o que você quer que eu faça? Envear a menina? Não, quero que você venda ela." O silêncio que caiu na sala foi denso, pesado, sufocante. O coronel abriu a boca para protestar, mas então olhou para a pilha de contas na mesa. Olhou para a carta do banco ameaçando tomar a fazenda. Olhou para a esposa com seus olhos duros e decididos. "Bernardino está na cidade", Dona Clemência continuou. "Comprando peças jovens para levar para o Recife. Tá pagando bem, muito bem. E você precisa desse dinheiro, Eduardo. Precisa urgente." O coronel esfregou o rosto com as mãos. Sentiu o peso de todas as escolhas erradas que tinha feito na vida, pressionando seus ombros. Quantas moedas ele está pagando? 200 por menina saudável, 300 se for esperta. Mais silêncio. "Ela sabe ler", disse o coronel. A mãe ensinou. Dona Clemência deu um sorriso fino, sem alegria, sem calor. "Então não conta isso para ele. Fala que é só uma negrinha bonita, bem comportada, que serve bem. 200 moedas resolvem 3 meses das suas dívidas, Eduardo. 3 meses para você respirar, para você tentar consertar essa bagunça antes do banco tomar tudo." O coronel ficou olhando para a esposa, depois para os papéis, depois para as próprias mãos. "Manda chamar o Bernardino", ele disse finalmente com a voz fraca. Dona Clemência sorriu.
era um sorriso de vitória. Maria das Dores acordou no meio da noite com o coração batendo tão forte que parecia querer sair do peito. Não tinha sonhado, não tinha ouvido barulho, mas algo estava errado. Alguma coisa no ar, no silêncio, na escuridão daquela noite sem lua. Levantou devagar da esteira de palha onde dormia e foi até o canto onde Feliciana descansava. A menina estava enrolada numa coberta fina, respirando suave, com o rosto relaxado de criança que ainda não conhece as maldades do mundo. Maria das Dores ajoelhou ao lado da filha. "Minha filha", sussurrou tão baixo que mal se ouvia. "Meu pedaço de céu, minha razão de acordar todo dia." Estendeu a mão e tocou de leve o rosto da menina. A pele era macia, quente, viva. Feliciana se mexeu, mas não acordou. Apenas virou a cabeça e acomodou melhor o braço embaixo da cabeça. Tinha uma covinha no rosto que aparecia mesmo quando ela dormia. Maria das Dores ficou ali, imóvel, apenas olhando, tentando memorizar tudo. O jeito que a filha dobrava o braço, a curva do nariz pequeno, as sobrancelhas finas, o formato da boca, cada detalhe, cada traço, como se estivesse gravando tudo em pedra dentro da própria alma. "Por favor, Deus", ela rezou em silêncio. "Por favor, protege essa menina. Ela é tudo que eu tenho, tudo." Mas Deus, se estava ouvindo, não respondeu. O pressentimento continuou ali, pesado, frio, inevitável. Quando o sol nasceu, Bernardino já estava na varanda. Era impossível não perceber sua chegada. Ele fazia questão de ser notado. Chegou numa carruagem velha, mas barulhenta, puxada por 2 cavalos magros. Desceu com dificuldade, porque era um homem baixo e extremamente gordo, com barriga que pendia sobre a calça como saco de farinha mal amarrado. Usava chapéu largo demais para a cabeça, paletó com manchas de suor nas axilas, dedos cheios de anéis baratos que brilhavam falso ao sol. Cheirava a cachaça velha misturada com tabaco barato, um cheiro que grudava nas narinas e não saía fácil. "Coronel Tavares!" ele gritou como se os dois fossem velhos amigos. "Ouvi dizer que o senhor tem mercadoria de qualidade para vender." Tratava a gente como mercadoria. Sempre tratou. Era seu negócio há 20 anos. O coronel desceu para a varanda. Apertou a mão de Bernardino rapidamente, com nojo mal disfarçado. "A mercadoria está nos fundos. Vou mandar buscar." Virou-se e chamou um dos escravos que trabalhava na lavoura. "Vai lá na cozinha. Manda Maria das Dores trazer a menina, a filha dela, lavada e com roupa limpa." O escravo olhou para o coronel com surpresa, mas não perguntou nada. Apenas foi. Na cozinha, quando ouviu o recado, Maria das Dores sentiu as pernas fraquejarem. Segurou na mesa de madeira para não cair. "Senhor, qual menina?" "Sua filha, a Feliciana. O coronel mandou trazer ela agora, lavada." O mundo girou, as paredes se inclinaram, o chão se abriu embaixo dos pés de Maria das Dores. "Senhor, pelo amor de Deus, não pode ser. Anda logo!" O escravo disse já nervoso. "O coronel está esperando. Você sabe como ele fica quando espera." Maria das Dores não conseguia se mexer. As lágrimas já começavam a escorrer quentes, incontroláveis. "Anda!" o escravo gritou, e então saiu correndo, porque não queria testemunhar aquilo. Maria das Dores caiu de joelhos no chão da cozinha e vomitou. 15 minutos depois, Feliciana estava de pé na varanda da casa grande. Maria das Dores tinha lavado o rosto da filha com água fria, penteado seu cabelo crespo com os dedos, colocado nela o único vestido bom que possuía, aquele feito de retalhos que ela mesma tinha costurado. Um pedaço de linho azul que Dona Clemência jogou fora porque tinha um buraco pequeno. Um pedaço de algodão branco de um lençol velho. Um laço vermelho desbotado de um vestido que a Sinhá usava quando era criança. Parecia roupa de boneca, mas era o melhor que tinham. Feliciana olhava para Bernardino com os olhos arregalados de medo. Não entendia o que estava acontecendo.
mas sentia que era algo ruim, muito ruim. Mãe, ela sussurrou, quem é esse homem? Maria das Dores não conseguia falar. As lágrimas desciam pelo seu rosto em silêncio. Tinha aprendido ao longo dos anos a chorar sem fazer barulho, porque choro alto significava chicote. Bernardino se aproximou de Feliciana e começou a examiná-la como quem examina fruta na feira. Vira para cá. Isso. Levanta o braço, abre a boca. Deixa eu ver os dentes. Bem, quantos anos? 8, disse o coronel. Saudável? Nunca ficou doente? Nunca. Sabe trabalhar? Sabe cozinhar, lavar, cuidar de criança? Bernardino deu uma volta ao redor de Feliciana. A menina tremia, mas obedecia. Seus olhos, no entanto, não saíam da mãe. Procuravam explicação, procuravam salvação. 200 moedas, Bernardino disse finalmente. Nem um vintém a mais. A menina é bonita, isso eu admito, mas é pequena. Vai demorar uns 3, 4 anos para render trabalho de verdade. É um investimento de longo prazo. O coronel hesitou. Foi apenas um segundo em que sua humanidade, escondida em algum canto esquecido da alma, tentou gritar mais alto que a necessidade do dinheiro. Mas as dívidas gritaram mais alto. Estendeu a mão. Fechado! Bernardino tirou do bolso uma bolsa de couro e começou a contar moedas sobre a mesa da varanda. 1, 2, 10, 50, 100. O som das moedas caindo uma sobre a outra. Clique, clique, clique. Foi o som mais horrível que Maria das Dores já tinha ouvido na vida inteira. Era o som da sua filha sendo trocada por metal. 200 moedas de prata. O preço de uma menina de 8 anos. Feliciana começou a entender. Mãe, eu vou viajar? Maria das Dores não aguentou mais. Caiu de joelhos e abraçou a filha com tanta força que a menina gemeu de dor, mas não soltou. Apertou mais forte ainda, como se quisesse fazer as duas virarem uma só pessoa, inseparável. Perdoa sua mãe, Feliciana. Perdoa. Eu não posso fazer nada. Eu não tenho poder nenhum. Eu sou nada. Nada. Perdoa. Chega! Dona Clemência apareceu na porta, com os olhos brilhando de raiva. Cala essa boca, Maria das Dores. E cala ou você vai junto. Entendeu? Vai junto. Bernardino se aproximou e agarrou Feliciana pelo braço com força. A menina gritou. Mãe! Tentou se agarrar na mãe, mas Bernardino era forte. Puxou com violência. Maria das Dores, no desespero final, encostou a boca no ouvido da filha e sussurrou rápido, antes que fosse tarde demais. Você é esperta, minha filha. Mais esperta que todo mundo aqui. Usa isso. Aprende tudo que puder. Aprende a ler, a escrever, a fazer conta. Conhecimento é a única coisa que ninguém pode tirar de você. E não esquece nunca, você é filha de Maria das Dores. Você tem força dentro de você. Força que essa gente nem imagina que existe. Bernardino arrancou Feliciana do abraço com um puxão violento. A menina tropeçou, caiu, levantou, esticou os braços em direção à mãe. Bernardino a pegou no colo, como se carregasse um saco de farinha, e começou a andar em direção à carruagem. Feliciana gritava, esperneava, chorava. Mãe, mãe, me solta, mãe! Maria das Dores tentou correr atrás, mas o coronel a segurou. Minha filha, minha filha! Feliciana, já sendo colocada dentro da carruagem, olhou uma última vez para a mãe e gritou com toda a força que sua voz de 8 anos conseguia. Mãe, eu volto. Eu prometo que eu volto. Eu prometo. Foi a última coisa que Maria das Dores ouviu antes de desmaiar no chão da varanda, debaixo do sol quente de março. Quando acordou, não sabe quanto tempo depois, Feliciana já tinha ido. A carruagem tinha sumido na poeira da estrada e só tinha ficado o silêncio. Um silêncio que duraria 15 anos. O navio balançou durante 5 dias e 5 noites. Feliciana vomitou até não ter mais nada no estômago. Depois, vomitou bile. Depois, vomitou ar.
Estava no porão junto com outras 7 crianças, todas vendidas, todas com medo, todas chorando pelos pais que nunca mais veriam. Bernardino não desceu ao porão nenhuma vez. Ficou no convés, bebendo cachaça e jogando cartas com outros traficantes. Quando chegaram ao Recife, as crianças foram levadas para um armazém perto do porto. Cheirava a peixe podre e urina. Bernardino vendeu as crianças uma por uma. 2 foram para uma fazenda de cana no interior. 1 para uma casa em Olinda. 3 para o sul. Destino desconhecido. Feliciana foi a última. Uma mulher francesa entrou no armazém. Era diferente de todas as outras pessoas ali. Alta, magra, elegante, com cabelos muito brancos presos num coque apertado e olhos azuis claros que pareciam enxergar através das pessoas. "Quanto pela menina?" ela perguntou em português com sotaque forte. Bernardino, percebendo que estava diante de alguém com dinheiro, inflou o preço. 300 moedas. A mulher ergueu uma sobrancelha. "Você disse 200 para o fazendeiro." Bernardino ficou sem jeito por um segundo, mas logo recuperou o sorriso falso. "Negócio é negócio, madame, e a menina é bonita, vai render muito trabalho." A francesa olhou para Feliciana. A menina estava encostada na parede, com os olhos inchados de tanto chorar. Roupas sujas da viagem, cabelo desgrenhado. Seus olhos se encontraram e algo passou entre as duas. Alguma coisa que Bernardino não viu, não entendeu, nunca entenderia. 250, disse a francesa. "É minha última oferta." Bernardino cuspiu no chão e estendeu a mão. "Fechado." A casa da família Beaumont ficava numa rua arborizada do bairro de São José, longe do barulho e do cheiro do porto. Era uma casa linda, 2 andares, varandas com grades de ferro trabalhado, jardim na frente com roseiras e jasmins. Por dentro era ainda mais impressionante. Quadros nas paredes, móveis de madeira nobre, prateleiras que iam do chão ao teto cheias de livros encadernados em couro, um piano de cauda na sala de visitas. Feliciana nunca tinha visto tanta beleza junta num lugar só. Madame Lucie Beaumont levou a menina para um quarto pequeno nos fundos da casa. Era simples, mas limpo. Tinha uma cama de verdade, pequena, estreita, mas uma cama de verdade com lençol e travesseiro. "Você vai dormir aqui", disse Madame. "Amanhã começamos." Feliciana não disse nada, estava exausta demais para falar. Madame Beaumont ia sair quando a menina finalmente encontrou coragem. "Madame, posso fazer uma pergunta?" "Pode." "Por que a senhora me comprou?" Madame Beaumont parou na porta. Ficou em silêncio por um longo momento. Depois se virou, entrou no quarto novamente e fez algo que surpreendeu Feliciana completamente. Ajoelhou-se na frente dela. Olhou nos olhos da menina. Não de cima para baixo, como uma senhora olha para uma escrava, mas de igual para igual, como uma pessoa olha para outra pessoa. "Meu marido, Philippe Beaumont, tinha uma fazenda grande em São Paulo." Ela começou com voz baixa. "Fazenda de café. Eu vivi lá por 10 anos e vi coisas que me envergonham até hoje. Vi coisas que me fazem acordar de noite com o coração apertado. Vi gente sendo tratada pior que animal. Vi famílias sendo separadas. Vi mães chorando pelos filhos que foram vendidos." Ela parou, respirou fundo. "Quando Felipe morreu, vendi tudo e vim para o Recife. Prometi para mim mesma que se um dia eu comprasse alguém, e só compraria se encontrasse alguém que estava sendo maltratado, seria para libertar essa pessoa. Mas não ia soltar na rua sem preparo. Ia educar, ia ensinar, ia preparar para o mundo." Feliciana olhou para aquela mulher branca, francesa, rica, e não entendeu completamente o que ela estava dizendo. Libertar. "Um dia, quando você estiver pronta. Mas antes disso, você precisa aprender muita coisa. Precisa saber ler, escrever, fazer conta. Precisa aprender francês, costura fina, como se comportar, como administrar dinheiro. Precisa estar preparada para o mundo lá fora, entende?" Feliciana não entendeu tudo.
Mas alguma coisa dentro dela, alguma coisa que a mãe tinha plantado com aquelas últimas palavras, começou a acordar. Acenou com a cabeça. Entendo, madame. Durante 10 anos, Feliciana viveu na casa Beaumont. E durante esses 10 anos aprendeu. Não trabalhava como mucama. Trabalhava como companheira de estudos da filha de Madame Beaumont, Marie-Claire, que tinha a mesma idade que Feliciana. Marie-Claire era gentil. Tinha cabelos louros, olhos verdes, riso fácil. Compartilhava tudo com Feliciana. Os livros, os vestidos que não serviam mais, os sonhos de futuro. Juntas, elas aprenderam francês, primeiro só palavras soltas, depois frases inteiras, depois conversas completas. Matemática, soma, subtração, multiplicação, divisão, frações, porcentagem. História, da Europa, da França, das revoluções, dos reis e rainhas que caíram. Literatura, Voltaire, Rousseau, Victor Hugo. Costura fina, bordados delicados, pontos invisíveis, como fazer roupas que pareciam obras de arte. Etiqueta europeia, como usar garfo e faca, como servir chá, como se comportar numa festa elegante. Piano. Feliciana nunca ficou boa, mas aprendeu o básico. E o mais importante de tudo, Feliciana aprendeu a administrar dinheiro. Madame Beaumont fazia questão. Ensinava como fazer orçamento, como guardar, como investir, como fazer o dinheiro crescer. Conhecimento é poder, Feliciana, ela dizia. Mas dinheiro é liberdade e você vai precisar dos dois. Quando Feliciana tinha 18 anos, Madame Beaumont adoeceu. Foi rápido. Uma febre que começou de manhã e à noite já estava incontrolável. Os médicos vieram, deram remédios, sacudiram a cabeça. Não há nada que possamos fazer. Num domingo de manhã, Madame chamou Feliciana no quarto. Estava deitada, pálida, com dificuldade para respirar. Ao lado da cama, tinha 3 coisas esperando. Uma carta de alforria, assinada, selada, legal. Um papel com nomes e endereços de comerciantes franceses que operavam entre Brasil e Europa. E uma bolsa pesada com 5 contos de réis em ouro. Isso é seu, Madame disse com voz fraca. A carta te liberta oficialmente. O papel tem contatos de pessoas que vão te ajudar nos negócios. O dinheiro é para você começar sua vida. Feliciana não conseguia falar. As lágrimas caíam sem parar. Por quê? Por que a senhora fez tudo isso por mim? Madame sorriu, um sorriso cansado, mas cheio de paz. Porque você me lembra, minha filha. Porque você é esperta e forte. Porque eu devia isso ao mundo. Mas principalmente porque eu te amo, Feliciana. Te amo como filha. Feliciana segurou a mão de Madame e chorou. Chorou pela primeira vez em 10 anos. Chorou alto, sem se esconder, sem medo. Não gasta esse dinheiro com bobagem, Madame continuou. Investe, aprende a fazer crescer. E quando você voltar para a Bahia, porque eu sei que você vai voltar, volta de cabeça erguida. Volta como dona do seu próprio destino. Ela morreu 3 horas depois, com Feliciana e Marie-Claire segurando suas mãos. Feliciana não desperdiçou nenhum vintém. Procurou os comerciantes franceses indicados por Madame. Perguntou sobre investimentos, sobre café, sobre comércio internacional. Você é muito nova para isso, eles diziam. Mas não sou burra, ela respondia. Com 19 anos, investiu metade do dinheiro em café do interior de São Paulo. A outra metade em cotas de navios mercantes que faziam rota Brasil-França. Foi arriscado, mas deu certo. Em 2 anos, tinha dobrado o dinheiro. Aos 21, tinha triplicado. Aos 22, tinha 5 vezes o valor inicial. E então, aos 23 anos, recebeu uma carta de um advogado em Cachoeira, Bahia. Ilustríssima senhora. Por meio desta, informo que a Fazenda Santo Antônio do Paraguaçu, propriedade do coronel Eduardo Tavares, encontra-se à venda por motivo de dívidas não quitadas junto ao Banco Imperial.
Valor solicitado: 12 contos de réis. Caso Vossa Senhoria tenha interesse na aquisição, queira por gentileza responder com urgência. Atenciosamente, Dr. Jacinto Moreira, advogado. Feliciana leu a carta 3 vezes, na primeira vez com curiosidade, na segunda com reconhecimento, na terceira com um sorriso lento crescendo no rosto. Pegou uma pena e escreveu uma única palavra: compro. 15 anos tinham passado e a fazenda Santo Antônio do Paraguaçu estava morrendo. As paredes brancas estavam descascadas, as janelas azuis desbotadas, o jardim da frente tomado por mato, o portão de ferro enferrujado e torto. Maria das Dores tinha 43 anos, mas parecia ter 60. Seu cabelo estava completamente grisalho, seu corpo magro demais, seus olhos vazios de vida. Em 15 anos, ela tinha parado de cantar, parado de sorrir, parado de conversar além do estritamente necessário. Trabalhava em silêncio, dormia em silêncio, acordava em silêncio. Era um fantasma assombrando a própria vida. O coronel Eduardo Tavares estava ainda pior. Tinha 60 anos, mas parecia ter 80. O álcool tinha deixado seu rosto inchado e vermelho. As mãos tremiam constantemente. Os olhos estavam amarelados de fígado doente. Quase todos os escravos tinham sido vendidos para pagar dívidas. Restavam apenas 5. A fazenda estava falida, hipotecada, condenada. O banco vai tomar tudo semana que vem, disse Dona Clemência. Ela também tinha envelhecido mal. O rosto cheio de rugas profundas, a raiva de uma vida inteira marcada na expressão permanentemente azeda. Tem algum interessado em comprar? O coronel perguntou sem esperança. Tem, um comprador do Recife, rico. O advogado disse que tem dinheiro na mão. Vem hoje assinar os papéis. O coronel apenas acenou com a cabeça. Nem sentia mais nada. A derrota tinha matado tudo dentro dele. A carruagem apareceu na estrada poeirenta às 3 da tarde. Era impossível não notar. Preta brilhante com detalhes dourados, rodas perfeitas, puxada por 2 cavalos brancos imensos e bem cuidados. Maria das Dores estava na cozinha quando ouviu o som das rodas no cascalho. Nem olhou pela janela. Compradores vinham e iam. Nada fazia diferença para ela. Nada importava mais. Dona Clemência, no entanto, desceu apressada para receber. A carruagem parou em frente à casa grande. O cocheiro, um homem negro, livre, vestido com um libré elegante, desceu e abriu a porta. Dona Clemência esperava ver um homem rico descer, mas quem desceu foi uma mulher negra, vestida com um vestido de seda azul turquesa com rendas francesas, luvas brancas de pelica, chapéu de aba larga decorado com penas de pavão, sapatos de couro legítimo com fivelas de prata. Dona Clemência ficou parada, boquiaberta. Mulher negra, comprando fazenda, sozinha, com esse dinheiro todo? Boa tarde, disse a mulher com voz calma, educada, mas firme. A senhora é Dona Clemência Tavares? Sim, sou eu. E a senhora é? Meu nome é Feliciana Beaumont. Vim comprar essa fazenda. Dona Clemência continuou olhando. Havia algo naquele rosto, algo familiar, mas não conseguia identificar o quê. Os olhos, a boca, o formato do nariz. De onde ela conhecia aquele rosto? E o coronel apareceu na varanda cambaleando levemente. Já tinha bebido meia garrafa de cachaça naquela tarde. Olhou para a mulher de vestido azul. Não reconheceu. A senhora tem o dinheiro? Feliciana abriu a bolsa de couro e tirou um papel selado. 12 contos de réis, conforme combinado. O advogado Dr. Jacinto já preparou toda a escritura, só faltam as assinaturas. O coronel pegou o papel com mãos trêmulas. Leu. Seus olhos se arregalaram. Isso é muito dinheiro. É o valor da fazenda, coronel. Sim, mas de onde a senhora conseguiu tanto? A senhora trabalha com o quê? Isso, disse Feliciana com um sorriso frio.
Não é da sua conta. Silêncio desconfortável. Dona Clemência ainda olhava fixamente para Feliciana. Aqueles olhos. Ela já tinha visto aqueles olhos antes. Mas onde? Quando? A senhora... Ela começou devagar. Já esteve em Cachoeira antes? Já, respondeu Feliciana. Há exatamente 15 anos. 15 anos? Dona Clemência franziu a testa. Mas 15 anos atrás, a senhora devia ser uma... E então, clique, a ficha caiu. Os olhos de Dona Clemência se arregalaram tanto que pareciam prestes a saltar das órbitas. A boca se abriu, mas nenhum som saiu. O rosto ficou branco, completamente branco. Não, ela sussurrou. Não pode ser. Não é possível. Feliciana deu um passo em direção a ela. Pode. Sou eu. A negrinha bonita que a senhora achou perigosa demais. A filha de Maria das Dores. Aquela que foi vendida por 200 moedas quando tinha 8 anos. Deu outro passo. Valeu a pena, Dona Clemência? 200 moedas valeram? Dona Clemência cambaleou. Segurou na coluna da varanda para não cair. O coronel, que até então estava confuso, finalmente entendeu. Seu rosto ficou pálido. Feliciana? Coronel Eduardo Tavares. Ela disse o nome devagar, saboreando cada sílaba. O homem que me vendeu como se fosse um cavalo. Vendeu para pagar dívida de jogo. Lembra de mim? Ou vendeu tanta gente que não consegue mais lembrar? O coronel não respondeu. Suas mãos tremiam mais ainda. Agora essa fazenda é minha, Feliciana continuou. E sabe qual vai ser a primeira coisa que eu vou fazer? Vou libertar todo mundo que ainda está preso aqui. Cada pessoa, incluindo minha mãe, que vocês também venderam. Venderam o pedaço dela que importava. Maria das Dores estava na cozinha, descascando mandioca. Fazia isso no automático. As mãos se moviam sozinhas enquanto a mente estava vazia. Foi quando ouviu passos. Passos leves, decididos, de mulher. Virou e viu uma senhora elegante parada na porta, vestido azul, luvas brancas, chapéu com penas. Maria das Dores? Ela conhecia aquela voz. Conhecia, mas era impossível, completamente impossível. Sim, eu sou Maria das Dores. A senhora precisa de alguma coisa? A mulher de azul entrou na cozinha devagar. Tirou o chapéu, tirou as luvas. E quando Maria das Dores viu o rosto completamente, os olhos, a boca, a covinha, seu coração parou. Você prometeu que ia me ensinar a ler história para você dormir. Lembra? A faca de descascar caiu no chão. Feliciana? Oi, mãe. Maria das Dores deu um grito que vinha do fundo da alma, de 15 anos de dor guardada, de 1000 noites chorando em silêncio. Correu. Abraçou a filha com tanta força que as duas quase caíram no chão. Minha filha! Meu Deus do céu! Minha filha! Choraram. As duas choraram tanto que o chão da cozinha ficou molhado. Choraram 15 anos de saudade, de dor, de separação. Você voltou, você prometeu e você voltou. Prometi, mãe. Promessa de filha de Maria das Dores não quebra nunca. Ficaram ali abraçadas, por tempo indeterminado. O mundo podia estar acabando lá fora, mas ali, naquela cozinha, duas almas se juntaram novamente. E ficaram inteiras outra vez. No cartório de Cachoeira, cercado de testemunhas e documentos, aconteceu a transferência oficial. O tabelião, um homem careca com óculos redondos, lia o documento em voz alta. Fazenda Santo Antônio do Paraguaçu, localizada às margens do rio Paraguaçu, com área total de 400 alqueires. Feliciana ouvia em silêncio, sentada numa cadeira de madeira. Do outro lado da mesa, o coronel Eduardo Tavares segurava a pena com mão trêmula. Transferida do senhor Eduardo Tavares de Almeida para a senhora Feliciana Beaumont, o coronel assinou. A tinta borrou um pouco, porque sua mão não parava de tremer. O tabelião carimbou,
Selou, registrou. Pronto. A fazenda agora pertence oficialmente à senhora Beaumont. Feliciana pegou a escritura. Dobrou cuidadosamente, guardou na bolsa. A senhora pretende morar na fazenda? O coronel perguntou com voz rouca. Por enquanto, sim, mas não para sempre. E o que pretende fazer com ela? Feliciana olhou para ele com olhos que não demonstravam raiva, apenas determinação. Vou transformar numa escola. Uma escola para meninas negras, para ensinar elas a ler, escrever, fazer conta, administrar dinheiro, para nenhuma outra criança crescer sem saber que tem poder dentro dela. O coronel abaixou a cabeça. Eu precisava do dinheiro. As dívidas. Todo mundo precisa de dinheiro, coronel. Mas nem todo mundo vende uma criança de 8 anos, e mesmo que precisasse, mesmo que fosse vida ou morte, isso não apaga o que o senhor fez. Ela se levantou. O senhor e Dona Clemência têm 3 dias para sair da fazenda. Levem o que puderem carregar. Dona Clemência, que estava sentada num canto com o rosto duro como pedra, finalmente falou: "Para onde a gente vai?" Feliciana olhou para ela sem uma gota de pena. "Não sei e, sinceramente, não me importa." 3 dias depois, o coronel e Dona Clemência juntaram 2 malas com roupas e foram embora numa carroça velha. Ninguém se despediu deles. Ninguém acenou. Sumiram na poeira da estrada como fantasmas que nunca existiram de verdade. Naquela mesma tarde, Feliciana reuniu os 5 escravos que ainda restavam na fazenda. Eram 3 homens e 2 mulheres, todos velhos, todos cansados, todos com olhos que tinham visto demais. Feliciana estava na frente deles, segurando 5 papéis. "Eu comprei essa fazenda, mas não comprei vocês. Vocês não pertencem mais a ninguém." Abriu os papéis. "Essas são cartas de alforria, uma para cada um. Assinadas, seladas. Legais, vocês são livres." Silêncio completo. Um dos homens, o mais velho, com cabelos completamente brancos, começou a chorar. "Livre," ele sussurrou. 72 anos. "E agora sou livre." Feliciana continuou. "Agora vocês podem ir embora, podem ficar, podem fazer o que quiserem. Se ficarem, vou pagar salário. Salário justo, com comida, casa, respeito. Não é caridade, é trabalho. Vocês decidem." Os 5 ficaram. Na primeira noite, como dona da fazenda, Feliciana e Maria das Dores dormiram no quarto que antes pertencia ao coronel. Era o maior quarto da casa grande. Cama enorme com dossel, janelas grandes de onde se via o rio. Maria das Dores não conseguia acreditar. "Minha filha, dona da casa grande, quem imaginaria?" Feliciana estava deitada, olhando para o teto. "Não sou dona da casa grande, mãe. Sou dona do meu destino. É diferente. A casa é só uma casa, pedra e madeira. O que importa é que agora a gente decide." Maria das Dores deitou ao lado da filha. Abraçou ela como abraçava quando Feliciana era pequena. "Como você conseguiu tudo isso, minha filha? Como?" "A senhora se lembra do que me disse naquele dia, antes do Bernardino me levar?" "Lembro cada palavra." "A senhora disse: você é esperta, aprende tudo. Conhecimento é a única coisa que ninguém pode tirar. E eu levei isso a sério, mãe. Aprendi a ler, aprendi francês, aprendi a fazer conta, aprendi a investir dinheiro, aprendi que o mundo só respeita quem tem conhecimento e dinheiro. Eu só te ensinei as letras, filha, o básico. E as letras me ensinaram o mundo inteiro, abriram todas as portas. A senhora me deu a chave, mãe. Você." As 2 ficaram ali, em silêncio, apenas sentindo a presença uma da outra. 15 anos de separação, uma noite de reencontro. 7 anos se passaram. A fazenda Santo Antônio do Paraguaçu não existia mais. Em seu lugar, nasceu a Escola Beaumont, batizada em homenagem a Madame Lucie Beaumont. A casa grande foi reformada, pintada de branco novamente. Janelas azuis novas, jardim replantado.
Mas agora, em vez de escravos, havia alunas, meninas negras de toda a Bahia. Algumas órfãs, outras vendidas e depois libertadas. Outras simplesmente pobres demais para pagar escola. Todas vinham para a escola Beaumont. Aprendiam a ler, escrever, fazer contas, costurar, cozinhar, administrar dinheiro e, principalmente, aprendiam que eram capazes, que tinham valor, que podiam sonhar. Maria das Dores era a diretora. Tinha 50 anos agora, mas seus olhos finalmente tinham voltado a brilhar. Feliciana era a dona, mas também professora de matemática e administração. A escola tinha 23 alunas, todas moravam ali, todas estudavam ali, todas sonhavam ali. E então, numa tarde de outubro, um homem velho apareceu no portão. Estava magro, sujo, roupas rasgadas, pés descalços. Maria das Dores o viu primeiro e chamou Feliciana. "Tem um homem no portão." Feliciana saiu. E quando viu quem era, sentiu um aperto no peito. Coronel Eduardo Tavares. Mas não era mais um coronel. Era apenas um velho quebrado, derrotado, acabado. "Feliciana", ele disse com voz fraca. Clemência morreu há 2 meses. Estou doente, não tenho para onde ir. Por favor." Feliciana ficou parada, olhando para ele. Sentiu raiva, sentiu pena, sentiu nada. "O senhor quer que eu faça o quê? Que te venda por 200 moedas? O coronel abaixou a cabeça. Começou a chorar. Lágrimas de vergonha, de arrependimento tardio demais. "Eu mereço isso. Mereço tudo de ruim que aconteceu comigo. Mas, por favor, só estou pedindo um teto, um lugar para morrer." Feliciana respirou fundo. Olhou para trás. Viu Maria das Dores na varanda, observando. Olhou para o lado. Viu as meninas da escola também observando, todas esperando para ver o que ela faria. "Tem uma casa pequena atrás da escola", ela disse finalmente. "Era onde os escravos moravam antes. Tá vazia. O senhor pode ficar lá." O coronel ergueu os olhos incrédulo. "Mas vai trabalhar." Feliciana continuou. "Vai ajudar na horta. Vai carregar lenha. Vai fazer o que eu mandar. E se as meninas precisarem de ajuda, vai ajudar. Entendeu?" "Por quê?" o coronel perguntou. "Por que está me ajudando depois de tudo?" Feliciana olhou para ele com olhos cansados. "Porque eu não sou você, coronel. Eu não vendo gente. Eu não abandono gente. Eu não deixo ninguém morrer na rua. Aprendi isso com minha mãe, não com o senhor." Naquela noite, depois que o coronel foi para a casinha dos fundos, Maria das Dores procurou Feliciana. Estava na varanda, olhando as meninas brincarem no terreiro. "Por que você deixou aquele homem ficar, minha filha?" Feliciana continuou olhando as meninas. "Porque vingança não cura ferida, mãe. Só faz a ferida ficar maior, mais funda, mais doída. Mas ele te vendeu, e eu poderia ter deixado ele morrer na rua. Seria fácil, seria até justo, segundo muita gente. Mas aí o que eu ia ser? Igual a ele. E eu não sou igual a ele, mãe. Nunca vou ser. Você é melhor. Não sei se sou melhor, mas sei que sou diferente. Porque a senhora me ensinou que força não está em destruir quem te machucou. Está em construir algo melhor no lugar da dor." Maria das Dores abraçou a filha. "Você cresceu tanto, minha menina." "Cresci, sofri, aprendi e voltei, exatamente como prometi." As duas ficaram ali, abraçadas, olhando o terreiro onde 23 meninas negras brincavam livres. Meninas que não seriam vendidas, meninas que aprenderiam a ler, meninas que teriam escolhas, meninas que saberiam. Elas tinham poder dentro delas e ninguém poderia tirar isso. Feliciana Beaumont morreu em 1912, aos 62 anos. A Escola Beaumont formou mais de 400 meninas ao longo de 40 anos. Muitas viraram professoras, algumas enfermeiras, outras comerciantes, todas donas do próprio destino.
O coronel Eduardo Tavares morreu 3 anos depois de chegar à escola. Foi enterrado no cemitério da cidade, sem placa, sem nome. Mas Feliciana mandou plantar uma árvore em cima do túmulo. Uma árvore de ipê amarelo. Para que até na morte, ela disse, ele ajude a fazer alguma coisa bonita crescer. Maria das Dores viveu até os 83 anos. Morreu dormindo, com um sorriso no rosto, segurando a mão da filha. E a última coisa que disse foi: valeu a pena, minha filha. Cada lágrima, cada dor, valeu a pena. Porque no final o que fica não é a dor, é a força que a dor ensinou e o amor que sobreviveu a tudo. A verdadeira vitória não está em se vingar de quem te machucou. Está em se tornar tão forte, tão inteira, tão cheia de luz, que a dor não te define mais. E quando alguém que te fez mal aparece quebrado na sua porta, você não se vinga. Você oferece misericórdia, não porque ele merece, mas porque você merece ser livre do ódio.